Olá, queridos e amados. Quem vos fala é Lucas Portela. Eu estou aqui gravando este vídeo para trazer uma palavra de advertência, amando do Espírito Santo da parte de Deus para a igreja do Senhor Jesus na terra, que está registrada na carta do apóstolo Tiago, capítulo 4, versículo 8. Façamos, portanto, a leitura, que diz o seguinte: chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de ânimo dobre purificai o coração. Entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Converta o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos diante da presença de Deus e ele vos exaltará. Em primeiríssimo lugar, esta advertência recai diretamente para mim. Pode-se me incluir no rol dos ouvintes e dos espectadores desta mensagem, porque você há de convir que os ouvidos mais próximos da boca do pregador são os dele próprio, não é verdade? Mas eu perguntando a Deus: Senhor, o que é que por intermédio desta palavra tu queres que eu fale? E Deus me disse: diga para o meu povo que se chama pelo meu nome, para a minha igreja neste mundo, que é tempo de quebrantamento, é tempo de despertamento espiritual. Não há mais como brincar, chega de entretenimento, de distrações, porque o momento é muito sério. Que cessem as palmas e cheguem, que venham as lágrimas, pois estamos inseridos num contexto nada satisfatório e a igreja precisa se dar conta disso. A igreja precisa enxergar o drama e a crise pela qual está passando, pois Deus não tem se agradado de ver no meio dos seus tantos escândalos, tantas distorções, tantos corações divididos, tantos maus testemunhos, tanta incredulidade. Trocaram a palavra correção tão somente pela palavra bênçãos materiais. Ouvimos falar de céu e desgraçadamente ficamos tristes quando deveria ser o contrário. Essa palavra não nos faz mais sorrir, esta palavra não nos dá saltos de alegria. Parece que nós estamos nos referindo a um assunto trivial, banal e há quem diga inexistente devido à nossa reação lânguida e fria. Mas quando a palavra é terra, os nossos olhos brilham, ficamos enfeitiçados no verdadeiro estado de hipnose e o que é pior, fazemos até pacto com o inferno para possuir um pedaço, e o pedaço mais vil de todos. Nossos altares estão virando palcos de shows. Nossos cultos, verdadeiros espetáculos de sensacionalismo. Nossos templos se descaracterizaram e estão tomando identidade de shopping centers. Tem de tudo. Tem espaço de conveniência, lanchonete, cafeteria, loja de roupa. Quem vê de fora não conhece, pensa que é qualquer empreendimento comercial. Menos igreja. Nunca se viu lugares tão lotados de pessoas, mas com tão poucos frutos de arrependimento. Você é preparado para conquistar na vida, mas não te preparam para a vida eterna e muito menos para a volta de Jesus. Pessoas e mais pessoas movem, agitam os seus cérebros e as suas emoções, mas não dão um passo sequer de conversão. Pastores se profissionalizando em coaches, né?
mensageiros pregando só conforto e não confronto, gente dita cantora e pregadora da palavra se locupletando, enriquecendo os seus bolsos, cobrando altos cachês e fingindo que adoram a Deus ou que estão pregando a palavra de Deus e transformando assim a igreja, o chamado ministerial, num verdadeiro mercado. É algo aterrador. A igreja está mais mercantilista do que nunca. E o resultado disso tudo é o chicote de Jesus, que nós estamos vendo, você está vendo, está lá. Com a consequência de tanta ruína moral, espiritual, social. Porque veja bem, o evangelho verdadeiro, genuíno, maduro, aquele que transforma a velha criatura numa nova criação ou no novo homem, é o remédio. É o remédio para essas coisas. Mas só que não estão dando esse remédio. Compreendem? De tanto oba-oba, receba, 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 as pessoas de mal acostumadas estão ficando doentias, se transformando numa igreja doentia, com a fé doentia, com a espiritualidade doentia. E isso está afetando os ambientes e no verdadeiro efeito dominó, a rua, o bairro, a cidade, o estado, a nação. Não temos nos posicionado como povo escolhido. Por quê? Porque estamos preocupados em ser estrelas da terra, do mundo, né? Estrelas da terra e não a luz do mundo. E diante desse cenário, Deus nos faz uma convocação, uma chamada. Lamentai, mas lamentai por vós mesmos. Sim, mãos que praticam a iniquidade, limpai-vos, isto é, deixem de lado as ações precipitadas, o agir descontrolado, imoderado, desmedido, que se excede e que não pondera as coisas pela sabedoria, segundo a palavra de Deus, mas de acordo com o seu próprio entendimento. E por isso, más são as suas ações, perversas são as suas atitudes. Alebassude cantalabás. Compungir. Compungir quer dizer doer, do verbo dolorir. Sintam dores, corações de ânimo dobre. Gente, o que é um coração de ânimo dobre? O que significa, ou qual é a semântica da palavra ânimo dobre? Ou coração de ânimo dobre? É um coração dividido, instável. Uma parte ama a Deus, outra parte não ama a Deus. Uma parte se entrega, outra parte não se entrega. Uma parte diz sim, outra parte diz não. Uma parte quer avançar, outra parte quer retroagir. Numa determinada área da vida, numa hora está fiel. Nessa mesma determinada área, outra hora está vacilante. Nós somos ou não somos assim? Somos. Então, nós somos assim. Nós somos inconstantes. É para sermos assim? Se a palavra autorizasse, ela não diria: purificai o coração de ânimo dobre, não é?
você com certeza há de concordar. Ou seja, o ânimo dobre é algo que não é limpo, que não é genuíno, que não é puro. E Jesus, nas bem-aventuranças, disse que somente são bem-aventurados os corações puros. Por quê? Porque verão a Deus. Veja, não é um coração bifurcado, é um coração unificado. Uma coisa te é necessária, Marta, Marta, e é a melhor parte que não te será tirada. Perceba, uma coisa, não duas. O que é que o salmista implorou? Uma coisa só te peço, ó Deus, que me concedas o privilégio de habitar na tua casa. Percebe? Jesus está falando, enquanto falava aquilo para Marta, ele está ensinando sobre unidade. Aquela palavra, né? Marta, Marta, tu te inquietas e te agitas por tantas coisas, uma coisa te é necessária. Ele está ensinando o valor da unidade. Ser um com Ele, um só coração com Ele. Tende em vós os mesmos sentimentos que há no coração de Cristo Jesus. Um coração unido a Deus, logo não se divide e muito menos se contamina. Entende? Então, o que é que Tiago está nos exortando aqui? Chega de ficar cocheando entre dois pensamentos. Basta de honrar a Deus com os lábios, e isso de uma forma geral, quando no coração se deseja algo que não é Ele. Saiba o que você quer. Deus não é sim e não ao mesmo tempo. Deus é somente sim, e Ele nos ensina que a nossa palavra também tem que ser ou sim ou não. Uma só. Deus não é sim e não. Deus é somente sim. E diante dessa afirmação, a nossa vida também tem que ser uma resposta sim para Ele. É realmente procurar o que se quer. O que é que você quer? A quem você... Jesus disse para Maria Madalena, a quem você está buscando? A quem você procura? Qual é a finalidade da tua vida? Percebe? Lucas, o que é que tu quer da tua vida, cara? Pedro, João, Maria, o que é que tu quer da tua vida? É Deus ou não é Deus? É se congregar ou é não se congregar? É ser fiel ou ser infiel? Estar fixo em obediência aos mandamentos de Deus? Ou ser Maria vai com as outras? Ou ficar pulando de galho em galho segundo os ventos da moda? Há uma teoria que assemelha o homem ao macaco, não é? Eu até tenho a minha concordância, mas com a diferença de que nós não evoluímos de uma espécie semelhante ao macaco. Nós estamos evoluindo para o macaco. Porque o macaco fica de galho em galho e o homem sem perspectiva na sua vida fica de lugar em lugar, procurando satisfazer os seus desejos e cada vez mais insatisfeito. Compreendem? Nós somos volúveis. Mudamos conforme o vento. Esse é o nosso diagnóstico, que precisa ser tratado. E como é que a gente trata?
voltando-se para Deus, voltando-se à profundidade, às raízes, às origens da palavra, como ela tem que ser vivida e manifestada através de nós. Voltando-se para aquele que prometeu voltar para nós. Clama a mim e eu te responderei. Mas é voltando de qualquer maneira? É voltando apenas em parte? Não. É voltando-se com integridade, inteiramente. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o teu entendimento. Inteireza de coração é o que Deus está dizendo para nós. Integridade, integralidade. Por quê? Porque Deus não divide o seu serviço, Deus não divide a sua honra, Deus não divide a sua glória. Ele mesmo não se dividiu quando enviou o seu filho para morrer por nós, e o seu filho não se dividiu porque ele optou por uma escolha: morrer em nosso lugar. Entre afastar-se do cálice, afastar-se da cruz, ele preferiu morrer, padecer no madeiro, lá no Calvário, em remissão dos nossos pecados. Chorai as vossas inconsequências, Igreja de Deus, chorai pelos vossos pecados, com tudo que está acontecendo no mundo, com tudo que está acontecendo dentro da igreja e na nossa vida. Não é motivo para sorrir, não. É motivo para clamarmos a Deus: Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de nós, tem compaixão de nós, porque não te temos sido fiéis e deixamos de observar a tua lei e praticá-la, e andamos conforme a nossa autossuficiência e nos rebelamos contra a tua vontade. Tira de mim esse coração ruim, porque é isso que o coração do homem é: ruim, corrupto, sujo, enganoso, traiçoeiro. Tira esse coração ruim que, quando não é dividido, é totalmente inclinado para o mal, ao ponto de contaminar as minhas mãos. Tira de mim esse coração, lava-me, mas não lava apenas os pés, não lava apenas a cabeça, lava-me por inteiro, da cabeça aos pés. Eu não quero uma lavagem em parte, eu não quero uma lavagem parcial, eu quero uma lavagem total. Banha-me por inteiro com a tua água, com teu sangue, e totalmente limpo e livre serei para te adorar. Aleluia. Labassude canta lamanabashai. Bendito seja o nome do Senhor. Igreja minha, volta ao lugar onde eu te semeei. As primeiras práticas. Arabassude canta lamanabashai. Esse é o gemido do Espírito que clama a noiva do Cordeiro. Sem esse processo de restauração interna, de conversão interior, nós não vamos modificar exteriormente, nós não vamos mudar a realidade externa, que é a quem?
é se humilhar, reconhecendo as faltas, as negligências, as culpas, o que precisa ser trabalhado. Não adianta. Não adianta. Não existe outra maneira de se preparar para a exaltação a não ser se humilhando. Tiago fala: humilhai-vos diante da presença de Deus e Ele vos exaltará. Pedro diz: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. Aqui ele utiliza uma conotação antropomórfica. O que é o antropomorfismo? É quando você atribui a Deus características humanas como mãos, pés, nariz, ouvido, olhos, boca, etc. Mas Pedro enfatiza a mão de Deus. Por quê? Porque é o Deus que age, que controla, que detém, que intervém, que faz acontecer. Aleluia. E como é que Deus impõe a sua mão? Porque Ele impõe a sua mão. Mas como? Permitindo os fatos, os acontecimentos, todo o curso da história humana. Ei, deixa eu te dizer, tem coisa que é a mão de Deus provando e testando. Você pensa que não é, você pensa que é a mão do diabo e até a mão do homem, mas é a mão de Deus que te vem como freio para te colocar no controle, nos eixos. E a mão de Deus prova e testa. A mesma mão que se estende para abençoar é a mesma mão que se estende para provar. Ou eu compreendo e me dobro perante ela, para que me seja favorável e tire benefícios que fora dessa adversidade ela não tira, e isso é se humilhar. Ou então a minha cerviz endurece, o meu coração se petrifica, eu vou me tornando empedernido, renitente, e a mão divina, esta mesma mão de Deus, me será pesada. Nós não lemos aqui no capítulo 4 de Tiago, mas está no versículo 6, que Deus resiste aos soberbos. Por que a mão de Deus pesa aos rebeldes? Porque Deus resiste aos soberbos e dá graça aos humildes. Saulo, 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 duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. O apóstolo Paulo não entendeu porque os cristãos eram o povo de Deus. E quanto mais ele não entendia, mais ele se rebelava e mandava matar. Até que aquela mão onipotente derrubou, ofuscou, abateu, cegou o perseguidor dos cristãos. Rabalabassudecantalabás. Deixa os afrontadores com a mão de Deus. Deixa os afrontadores com a mão de Deus. E aí Deus disse: Saulo, Saulo, duro é para ti se rebelar contra a minha mão. E a mão de Deus pesou. É duro, insuportável para ti e contra a minha vontade, contra o meu povo, contra os meus, contra a minha igreja. Rabassudecantalabás. Não se rebela contra a minha mão que está estendida. Se submeta, que ela te levantará e te dará graça, como escreveu o apóstolo Pedro.
Porque a mão de Deus é sábia e ela sabe conduzir, guiar os destinos. Eu entendendo e me deixando conduzir por ela, ela me levará a lugares altos, ela me levará a esta exaltação, ela me levará além. Onde os meus pés não alcançam e nem as minhas frágeis mãos, em contraste com as mãos perfeitas de Deus, conseguem tocar, mas a mão dele, que é maravilhosa, me faz chegar lá. Porque é a poderosa mão de Deus. Mas eu tenho que começar, de baixo. Eu tenho que calçar as sandálias da humildade. É do chão que as coisas se erguem, se levantam. Ou você já viu uma casa começar pelo teto, um edifício começar pelo alto? Não, é do chão, é de baixo que as coisas se levantam. Você chegou no abismo, nesse chão onde está aí, é o alicerce que Deus está preparando para você se levantar. Rei alabaçu decanta lamanabachai. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. Isso quer dizer o seguinte, querido, querida. Deixa Deus trabalhar. Deixa Deus agir. Não estorve, não atrapalhe o mover de Deus. O que Ele permite, o que Ele deixa de permitir, o que Ele põe, o que Ele dispõe, o que Ele estabelece, o que Ele revoca. Deixa Deus trabalhar. Deixa. Mas eu não estou entendendo, está doendo, eu estou sendo inteiramente quebrado. Claro, você está na olaria para ser lapidado e preparado para o algo novo que Ele tem para você, que é essa exaltação prometida. E para uma grande vitória acontecer, tem que chorar, tem que gemer, tem que se converter. Você está na olaria de Deus e o vaso na mão do oleiro sofre, é modelado, é amassado, é quebrado, mas a mão do oleiro está trabalhando e está transformando num objeto de valor e está fazendo um vaso fino de honra. Porque você está na mão do oleiro, na mão benfazeja do oleiro. Está numa mão que não trabalha para o mal. Por que temer? Se no final das contas é obra-prima que vai sair, hein? É assim que o oleiro trabalha. Então, igreja, povo escolhido, remanescente do Senhor, errantes que fazem parte da igreja, vamos chorar, vamos clamar, vamos sofrer, mas vamos, sobretudo, arrepender. O arrependimento é o selo de autenticação para qualquer choro, para qualquer clamor, para qualquer gemido. E se você está chorando, está gemendo, está clamando e não está arrependendo, você está como um tolo. Tolo é. Insensato é. Porque o que legitima o nosso gemido, a nossa entrega, o nosso pranto na presença de Deus é conversão, é arrependimento. Vamos fazer isso até que Ele ache graça em nós e nos renove
e nos refaça de novo segundo o seu querer. Tome nota, meu querido, tome nota, minha querida, desta admoestação que vem direto do trono da graça. Me abstraia, me abstenha, porque eu só sou um instrumento e frágil. Mas glorifique ao Senhor pela excelência da sua sabedoria, que vem ao teu encontro te falar e que Ele te fale mais e mais, em nome de Jesus.